Quem está cansado aí? Só a Chloe que levantou a mão? Ninguém? Agora todo mundo dispara, né? Um levanta todo mundo, né? É só um começar, né? Depois que um começa, né? Quem que está... Na verdade, quem está lendo não, que já era para ter lido o livro de Timóteo aí. Todo mundo leu? Deixa eu ver, então, vou fazer uma pergunta aqui. É brincadeira, não vou perguntar nada não. Bom, eu vou continuar falando sobre Timóteo. E eu fiquei pensando bastante no que falar. Tem tantas coisas que a gente aprende na história dele, né? Como eu falei na semana passada, Timóteo, quando ele se converteu, ele era um adolescente. E hoje eu quero falar sobre um aspecto que ele foi ensinado pelo seu discipulador, né? Quem quer ser aí um vencedor aí na vida? Levanta a mão aí bem alto quem quer ser um vencedor, né? Quem quer conquistar, quem quer ser uma pessoa que vai avançar no reino de Deus e nos seus planos, seus objetivos, nos seus sonhos. Porque não é só em Deus que a gente conquista os nossos sonhos, né? As nossas vontades, né? Quando estão em Deus, né? Deus vai capacitando a gente, né? E eu aprendi algumas coisas com Timóteo aqui, lendo o livro de Timóteo. Algumas áreas aqui que a gente, na verdade, tem que estar bem atento para que isso aconteça na nossa vida, para que a gente seja um vencedor. Primeira coisa, né, é enfrentar as batalhas da vida. Quem tem batalha e dificuldade na vida? Todo mundo tem, né? Eu tenho algumas também. Bom, eu vou ler. Na verdade, antes de ler, então vamos ler o versículo 6 primeiro aqui. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Primeira coisa que Paulo fala com Timóteo aqui. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar para a gente ser um vencedor é despertar o dom que Deus já colocou dentro da gente. Você tem um dom que Deus te deu? A gente vai falar assim, mas eu nem sei que dom eu tenho, você tem. Pode ter certeza, porque tem gente que confunde dom com ministério, né? Tem gente que às vezes tem um dom de dança, né? Tem as meninas que dançam aqui, né? Mas se você quiser aprender a dançar, você consegue, não consegue? Se você fizer aula, você não aprende? Aprende, não aprende? Quem não sabe dançar, eu teve um tempo que eu tinha que dar aula de hip hop. A gente tinha um grupo aqui que a gente ministrava, eu não sabia dançar, o que eu tinha que fazer? Eu fui aprender, fazer aula para me dar aula. Então eu aprendi. Eu fui, treinei lá, me esforcei, suei pra caramba, aprendi para ensinar. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, assim como o Timóteo foi alertado aqui pelo seu discipulador, né? Qual foi a palavra que Deus te deu? Lembra dela, porque às vezes a gente esquece. Sabe, teve um período na minha conversão que Deus tinha me dado uma palavra, né? Só que o tempo vai passando e às vezes a gente cai no esquecimento, né? Às vezes não demora a se cumprir aquilo, né? E como eu falei na semana passada, quem lembra que eu falei aqui algumas coisas, algo que eu falei que eu achei muito interessante foi quando Jesus começou o ministério dele. Ele começou o ministério dele com 30 anos. Por que ele não começou antes? Você já parou para pensar? Por que ele não começou antes? Porque ele estava, não era o tempo, ele estava se preparando, estava sendo moldado para aquilo, né? O ministério dele só durou 3 anos e meio. Olha, ele demorou 30 anos para se preparar, para fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer, em 3 anos e meio acabou. E às vezes Deus te deu uma palavra, né? Aí você fala, nossa, mas está demorando. Faz quanto tempo que ele te deu essa palavra? Um dia, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Se Jesus esperou 30, por que está com pressa? Então a gente aprendeu a ouvir Deus, né? E guardar a palavra que Deus dá, porque é no tempo certo que ela vai dar o fruto. Então a primeira coisa para a gente ser um vencedor na vida, para a gente conquistar, para a gente enfrentar as batalhas, né, é lembrar daquilo que Deus nos deu, né? A palavra que Deus nos deu. No versículo 7, no versículo seguinte, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Quem tem medo de alguma coisa que levanta a mão aí? Pode levantar a mão.
Tem medo de alguma coisa? Vamos fazer um negócio aqui, ó. Junta trio de 3, né? Trio de 3, né? Junta 3 pessoas aí, rapidinho. Junta 3 pessoas aí. Pode juntar de 3 em 3 aí. Pode levantar, vai, fica de pé, é mais fácil. Fica de pé aí no seu lugar, junta de 3 em 3 aí. Não, é o trio de 3. Trio não, aí não é trio. Não é. Se eu estou falando trio de 3, por isso que chama trio, que é 3. Todo mundo aí, achou aí? Pode, junta aí rapidinho, rapidinho. Não vai demorar não, vai, fica em pé aí, Davi. Vai, vamos aí, faz rapidinho aí. Escolhe 3 pessoas aí. Todo mundo aí, tá no trio aí? Não, quem que tá faltando aí? Fez um trio aí? Beleza. Você conhece todas as pessoas que estão aí no seu grupo aí? Conhece? Então troca de grupo aí. Troca aí. Rapidinho, vamos? Rapidinho. Troca de grupo aí. Troca de grupo. Vai para um grupo que você não conversa muito com alguma pessoa aí. A gente acabou de ouvir uma palavra aqui para a gente sair do comodismo, né? Porque é cômodo a gente conversar com quem a gente tem afinidade, né? Com quem a gente já sabe. Vai, pode ir qualquer um aí, qualquer um. Aqui, ó, entra aqui, ó. Aqui, vai aqui, ó. Pode ir aqui, ó. Qualquer um aí. Qualquer um aí, vai. Troca aí, troca aí. É para você ficar num grupo que você não tem muita afinidade com uma pessoa aí, que você conhece ela pouco. É, eu falei para trocar. É para trocar. Não é para fazer panelinha não. Agora vamos fazer o seguinte. A gente acabou, presta atenção aqui, ó, presta atenção. Todo mundo já fez o grupo aí, né? Então um grupo de 3 pessoas aí, né? A gente acabou de ler o versículo, né? Que fala assim, ó, Deus não deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Pergunta para, pode se juntar os 3 aí, pergunta qual que é o medo dela aí. Ó, pode falar, sem vergonha, todo mundo tem um medo de alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Às vezes pode ser a coisa mais simples que for, mas fala para ela o seu medo aí. Pode falar um para o outro aí, eu vou perguntar depois se falou, hein? Qual que é o seu medo? Fala o seu medo para ela aí. Todo mundo tem medo de alguma coisa, então fala o seu medo para ela aí. Não precisa ficar com vergonha não. Ah, 1 minutinho só aí, para você falar o seu medo aí. Olha, mas é para só falar o medo, não é para ficar batendo papo não, é só falar o medo aí e acabou, senão... Beleza, ó, agora ó, presta atenção aqui, todo mundo já falou, né, qual que é o medo, né? Agora junta os 3 aí, né, e vamos orar um pelo outro aí. Mas orar crendo que Deus vai curar esse medo. Sabe o que a gente às vezes tem medo? Eu não sei se você prestou atenção no que eu acabei de ler aqui, ó, eu vou ler de novo para você prestar atenção, ó. Deus não nos deu um espírito de medo. Você sabia que o medo é um espírito? Medo é um espírito. Se Deus não deu o espírito de medo, quem que dá o espírito de medo? É o diabo. Então, se junta aí os 3 aí, um que falou o medo para o outro aí, interceda um pela vida do outro aí, para que Deus te liberte desse espírito de medo. Porque se a Bíblia diz que é um espírito, expulsa esse espírito da vida dela aí. Orem um pelo outro aí. Eu vou orar junto com vocês aqui, mas orem um pela vida do outro. Pai, agora neste momento, Pai, eu declaro, Senhor Deus, cada um desses jovens, desses adolescentes, livre do medo, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que o medo nos impede de fazer tantas coisas, Pai. O medo nos impede, Pai, de alcançar os objetivos, os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. O medo, às vezes, nos impede de conquistar algo, Senhor Deus, que estamos buscando, Pai. Por isso, nessa tarde aqui, nós declaramos, Pai, fora da vida de cada um desses jovens, desses adolescentes, Pai, esse espírito de medo, Pai. Porque o Senhor nos deu um espírito, Senhor Deus, de ousadia, Pai. Um espírito de confiança em Ti, Pai. Um espírito, Senhor Deus, que nos faz conquistar, que nos faz avançar, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, eles livres, Senhor Deus, desse medo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Passou o medo? A gente vai falar, não, estou do mesmo jeito, mas você tem que crer que é no mundo espiritual. Amém? Pode voltar para o seu lugar aí, pode sentar, volta para o seu lugar. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, ó, sem conversar, volta para o lugar aí, rapidinho, senão não vai dar tempo de eu falar o que eu tenho para falar. Sabe, porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não presta atenção nos detalhes que Deus deixou registrado. Se a Bíblia está falando que
que Deus não nos deu um espírito de medo, a gente fala, eu sei, Deus não deu o espírito de medo. Então quem é que deu o espírito de medo? É o diabo fica atormentando a gente, né? E ele sabe qual que é o seu ponto fraco, ele sabe qual que é a sua fraqueza, e onde que ele vai agir? Onde você é forte? Não, ele vai agir onde você tem medo. E eu não estou falando medo assim, porque todo mundo tem um medo natural do ser fisiológico, né? Não sei quem já passou por isso, de ir atravessar a rua, né? Às vezes passa um carro assim, você chega daquele gelo assim, que você congela, né? Você já sentiu isso? Isso é o medo, né, do nosso cérebro, né? Ver que você pode sofrer um acidente. Eu não estou falando desse tipo de medo, mas eu falo medo que às vezes trava a gente, medo que às vezes impede a gente de conquistar aquilo que Deus tem. E se o espírito de medo não vem de Deus, a gente tem que expulsar ele da nossa vida, a gente não tem que aceitar. Medo todo mundo tem, mas tem algumas áreas da nossa vida que o medo é extremo, porque o diabo ele fica ali, cada vez mais alimentando aquele medo, e você vai falar, não, mas é normal, todo mundo é assim. Não é, os filhos de Deus não são assim. Se Deus não nos deu o espírito de medo, né? Ele nos deu um espírito do quê? De poder. Na sequência do versículo aí, ó, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Poder para quê? Para você ser um vencedor, ser um conquistador, né? E eu profetizo sobre a sua vida que esse espírito nunca mais vai te atormentar. E quando o medo vier, lembra dessa palavra, esse espírito de medo não vem de Deus. Toda vez que você estiver com medo, lembra disso, o espírito de medo não vem de Deus. Mas lembra o que eu falei, não é o medo de qualquer coisa que às vezes acontece no natural, mas às vezes tem um medo que às vezes paralisa, o medo da gente ser ousado, né? Quando eu falei para trocar de grupo, todo mundo já ficou assim, né? Porque sabe que é fácil, né, a gente fazer o grupinho que a gente tem a panelinha, né? A gente já conhece, né? Conversa, né? Mas lá quando você está lá fora, quando você tem que falar de Jesus lá fora, para alguém que você nunca viu, quando Jesus falar para você, ó, vai lá e fala isso para aquela pessoa, você vai falar, meu Deus, e agora? Não conheço, né? Espírito de medo. Se o espírito de medo não vem de Deus, ele vem de quem? Então você tem que ser ousado, você tem que mandar ele fora. Se Deus falou, vai e faz. A gente tem que ser ousado na palavra de Deus. E eu profetizo isso sobre a sua vida, né? Para você ser uma pessoa vencedora, né? Ele nos deu o espírito de amor, né? Então a gente tem que amar como Jesus nos amou. Como que Jesus nos amou? Ele não olhou para os defeitos. Porque a primeira coisa que a gente olha, quando a gente olha para as pessoas, é o defeito. Primeira coisa que a gente olha. Porque é natural do ser humano, a gente olha aquilo que não agrada a gente, né? Aquilo fala, eu não gosto daquela pessoa que ela faz isso, eu não gosto daquela pessoa que ela fala assim, né? E a gente às vezes fica falando isso, né? Alimentando isso dentro de nós, né? Então a gente tem que ter um espírito, né, de amor, o espírito que Jesus colocou em nós, né? Não olhar além da aparência, né? Além das atitudes da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está demonstrando uma coisa que ela não é. Jesus fala assim, olha, sejam mansos como a pomba, mas sejam astutos como a serpente. Você tem que, quando falar astuto, não é ser esperto, querer levar uma vantagem em cima dos outros. Não, ele está falando assim para você ter a sabedoria da serpente. Então a gente tem que ser manso, mas tem que ser astuto, né? Saber discernir no mundo espiritual, né? E amar as pessoas como Jesus nos amou, né? Ter a mente sã, cuidar dos seus pensamentos. O que é ter uma mente sã? Ter uma mente sarada, uma mente sadia. O que passa pela sua cabeça aí? Eu não sei se já aconteceu com vocês de às vezes você está de boa, assim, tranquilo, você está... Às vezes pode ser até que acabou de sair do culto aqui, né? Começa a vir aqueles pensamentos assim que sabe que não agrada a Deus. Já aconteceu isso com você? Comigo já, várias vezes. O que você tem? Você tem que guardar a sua mente. Quando vier esses pensamentos no seu coração, na sua mente, né? Que o diabo fica ali alimentando, né? Você tem que usar a palavra de Deus, né? Porque Deus deu uma mente sã. O que é uma mente sã? Uma mente curada, uma mente voltada para Ele, né? Porque o diabo ele fica o tempo todo, principalmente quando você está lá no Instagram, TikTok, né? Todo mundo dá risada agora, né? Fica vendo as dancinhas lá, nada a ver, tá só vendo lá. Começa no nada a ver as dancinhas, né? O que aquilo está te alimentando? Está alimentando a sua mente ou está alimentando outra coisa? Porque como eu falei na semana passada, Timóteo ele era um exemplo. Ele era um exemplo. Você é um exemplo, as pessoas podem olhar para você e falar assim, olha, aquela pessoa ali, ela é um exemplo. Eu não estou falando que não erra, que não tem defeito, não, porque eu tenho defeito, todo mundo tem defeito.
mas as minhas virtudes são maiores que os meus defeitos. Isso tem que ser evidente na nossa vida. Cada vez mais isso tem que ser evidente. A pessoa pode olhar para você e falar assim, poxa, aquela pessoa é um exemplo para mim. Ela pode olhar para você e falar isso? Isso é exemplo, não é fazer, ser bonzinho. Lógico que a gente tem que ser bom, mas não é ser bonzinho, ser bobo. Ser bom é amar como Jesus amou, entender as pessoas, né? Às vezes a pessoa está do seu lado aí, pulando, dançando aqui, né? Você não sabe o que ela está passando. Aparentemente está tudo bem, né? Mas dentro dela, né? Ela está sofrendo, e às vezes ela não transparece isso, porque a gente não tem um amor suficiente para identificar isso na vida dela. E só o amor de Jesus em nós que a gente consegue identificar, né? Então guarda a sua mente, guarde os seus pensamentos, né? E como ter uma mente sã? Como guardar a nossa mente? A gente continua lendo aqui no versículo 13, fala assim, ó, conserva o modelo das sãs palavras que tem ouvido de mim, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. O que ele está falando aí? Conserva o modelo das palavras. Você tem que guardar a palavra. Se você não guardar a palavra, você não vai ter a mente sã. Quando a Bíblia fala assim, olha, guarda do seu coração, que dele procede as saídas da vida, tanto para o bem e para o mal. Você guarda o seu coração? Ou você entulha o seu coração com as coisas do mundo? Você entulha o seu coração só com a internet, só com os prazeres que o mundo oferece para a gente, só com as séries que você assiste, só com as musiquinhas lá do TikTok. Você só vai alimentando o seu coração com isso? E a palavra, onde que fica? Você tem que guardar as palavras que você ouve, porque o mundo vai te alimentar o tempo inteiro. Eu tenho certeza, se o seu celular toca e faz, você já bote a mão no bolso e ó, você tem essa mesma sede, essa mesma vontade pela palavra, de conhecer a palavra, porque se não tiver, tem alguma coisa errada com a gente. Uma vez eu fiz um propósito de ficar sem o celular, eu andava com o celular, mas eu não ficava nas redes sociais. Tanto é que às vezes eu recebia mensagem, a minha esposa falava assim, você não vai olhar não? Eu falo, não, agora não. Se for importante, me liga. Se for algo assim que precisa realmente da minha presença, de falar comigo, alguém vai me ligar. Mas tem gente que não pode ouvir. Não acabou nem de fazer o barulho, já está, né? Porque você está alimentando sua alma, o seu coração com aquilo, só com isso. Eu te desafio a fazer esse propósito, de ficar sem entrar nas redes sociais. É difícil pra caramba, é difícil. Mas quem te domina? A sua vontade ou o Espírito Santo? Se você der abertura para ele e falar, Senhor, me ajuda. Não quer dizer que você não vai entrar nas redes sociais, não, mas isso, se estiver te dominando, isso você vai ter dificuldade de absorver a palavra. Porque você fica facinho lá, 1 hora lá trocando mensagem, vendo Instagram rolando lá, né? Quanto tempo você fica na palavra, lendo a palavra? Porque dá sono, né? Eu não entendo. Eu não gosto. A leitura, a Bíblia que eu tenho, eu não consigo entender. Tudo desculpa. Porque tem várias versões de Bíblia hoje aí que você entende facinho. Tudo desculpa. Porque a gente alimenta mais o nosso coração com as coisas do mundo, né? Então, para a gente ter uma mente sã, a primeira coisa, né? Conservar a palavra. No versículo 14. É o 14 mesmo? Deixa eu ver aqui. Não é o 14, não. É o 14, sim. No capítulo 1, versículo 14, fala assim, ó, guarda aquilo que te foi confiado pelo Espírito Santo, que habita em nós. Então, aquilo que o Espírito Santo te confiou, guarda. Guarda a palavra e guarda as palavras que você ouviu do Espírito Santo. Às vezes, quando a gente chama aqui para orar na frente, a pessoa às vezes coloca a mão na tua cabeça, né, e te dá uma profecia, porque profecia é lançar a palavra de Deus, né? E às vezes você ouve aquilo, né? Às vezes você fala assim, isso não tem nada a ver, né? Às vezes, eu estou passando por isso, né? É Deus falando com você ali. Guarda essas palavras, porque isso também cai no esquecimento. Porque a gente recebe muita palavra, toda vez que chama aqui na frente, né? Às vezes Deus usa pessoas para falar com você ali, né? Ou às vezes pessoas até que já te conhecem, sabem a dificuldade que você está passando, ora por você ali, né? Não olhe para aquela palavra que você está recebendo como se fosse a pessoa que estivesse te entregando, mas o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele usa pessoas. Deus escolheu assim, ele faz assim, não sei o porquê, mas ele escolheu assim. Sabe o que é o problema? Que às vezes a gente olha alguém que está aqui e fala assim, poxa, olha,
Lógico que tem pessoas que a gente se identifica mais, né? Tem pastores que eu me identifico mais por causa da maneira de pregar. Você entende mais fácil, não tem problema nenhum com isso. Mas toda vez que subir uma pessoa para falar da palavra, ou você receber uma profecia, né? Ouça aquilo como se fosse vindo do Espírito Santo. Ouça como se fosse Deus falando com você. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar a pessoa que está falando, não aquilo que ela está falando. Então aprenda a identificar a voz do Espírito Santo, né? Guarda essas palavras, né? No capítulo 2, versículo 3, deixa eu mudar a página aqui. O capítulo 2, versículo 3 fala assim, ó, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado em Cristo. Eu tenho uma triste notícia para te dizer, você vai sofrer, bastante. Mas você tem que fazer o quê? Suportar, se manter firme. Quem te contou que quando você aceita Jesus, você vai ter seus problemas resolvidos? É mentira, não está escrito isso na Bíblia não. Jesus te ajuda nessa caminhada, você vai ter problema, dificuldade, não é porque você aceitou Jesus que você se converteu, todos os seus problemas acabaram. Pelo contrário, sua vida continua do mesmo jeito, mas dentro de você, você que mudou. Você sabe que na hora que vivem a luta, a dificuldade, quando você for enfrentar esses problemas, como Timóteo estava enfrentando, quando Paulo estava partindo, cara, a igreja toda se voltou contra ele, porque ele era um novo, o cara que tomava conta de uma igreja. E os mais velhos, né, que tinham mais tempo, né, que eram os mais sábios, né, falavam assim, cara, será que esse menino vai dar conta desse negócio? E Paulo estava encorajando ele, essa aqui é a carta para ele, estava encorajando ele. Ele falou para ele assim, olha, suporta o sofrimento como um bom soldado, então se mantenha firme. Para você conquistar, para você vencer, você tem que suportar. Se você não suportar, você não vai vencer. Se você não suportar, você não vai conseguir chegar até o final. Isso independente de qualquer área que for, seja na área espiritual, seja no seu trabalho, seja nos seus sonhos, nos seus objetivos. Quem sonha em, sei lá, viajar para fora do Brasil aí? Eu sonho. Mas o que você está fazendo para isso acontecer? Não é só querer. Porque querer, um monte de gente quer um monte de coisa. Mas o que a gente faz para que aquilo aconteça? Tem gente que quer viajar para fora, tem gente que quer ser rico, tem gente que quer ter um carro, tem gente que quer ter uma casa, tem gente que quer viajar. Mas o que você está fazendo para isso? Só querer? Só querer não vai realizar o seu sonho, né? Você tem que ter um objetivo e planejar. Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou alcançar esse sonho, esse objetivo, né? Porque no meio desse caminho vai ter sofrimento. Às vezes você vai depender de dinheiro, às vezes vai depender de pessoas. Na nossa vida espiritual, né? Na nossa batalha, no nosso dia a dia, se manter firme em santidade. E como eu sempre falo, se você guardar a palavra santidade na forma certa, santidade não é que você não pode pecar. Não estou também dizendo que você está livre para pecar, não. Santidade é você entender que você é separado. A palavra santidade é isso. A palavra santidade não é que você não vai pecar. Nossa, ser santo, eu não posso errar, não posso errar. Não, não é isso. Você tem que entender que santidade é que você é separado das coisas do mundo. Quando você for errar, fazer algo que você sabe que é errado, que às vezes você está sendo induzido, você vai lembrar, poxa, eu sou santo. O que é ser santo? Eu sou separado, eu não posso me misturar com essas coisas. Eu não posso dar abertura, porque se eu der uma brecha, o diabo entra. E é assim que a gente vai perdendo o caminho. Como que você vai vencer se o diabo entrar? Não tem como. Porque se ele entrar, ferrou, mano. Se Deus não estiver contigo, o diabo está. Pode ter certeza. Se Deus não estiver na sua vida te conduzindo, é o diabo que está conduzindo a sua vida. Então não dê abertura para ele, né? Na hora da luta, do sofrimento, lembre-se que você tem que se manter firme. No versículo 7, fala assim, considere o que eu te digo. O Paulo falando isso para Timóteo, né? O Senhor te concederá entendimento em todas as coisas. Sabe aquela hora assim que você tem que tomar alguma decisão, você não sabe o que fazer? Ou algo que às vezes você não entendeu e você fala, cara, não sei o que Deus está querendo comigo, o que Ele está falando, não estou conseguindo compreender, né? Espera nele. Que Ele que vai te dar o entendimento. Se Ele te deu a palavra, é Ele que vai te mostrar. O problema é que a gente é ansioso. Quem é ansioso aqui? A gente consegue identificar ansioso facinho, né? Ele é muito acelerado, muito agitado, fala rápido, tudo é rápido. Não, ansioso é assim, né? Tudo tem que ser, né?
Só que as coisas de Deus não é assim. Como eu falei, Jesus preparou 30 anos para cumprir o propósito dele. Quantos anos você tem? E às vezes Deus te dá uma palavra e você fala, não, Deus, eu quero agora. Você está preparado para receber aquilo que Deus te deu? Agora? Aquilo que Deus te falou, você está preparado agora, se Ele te der agora? Porque se Ele te der agora, você tem certeza que você vai cumprir o propósito? Você tem certeza que você está pronto? Por isso que Ele não deu ainda, porque você não está pronto, você não está preparado. Não quer dizer que Ele não vai dar, mas você tem que aprender a ter paciência, a sofrer as consequências, né, das suas atitudes e esperar, né? Porque tem coisas que a gente sofre na nossa caminhada por escolhas nossas. Não é porque Deus permite. Tem coisas que Deus permite para que a gente seja forjado, para que a gente seja tratado, né? No nosso caráter, né, no nosso pensamento, né? Mas tem coisas que são escolhas que a gente faz que levam a gente para esse caminho de sofrimento, né? Então, considere aquilo que Jesus te falou, né? Que Ele que vai te dar entendimento, né? Não é aquilo que você acha, não é aquilo que você pensa, né? É Jesus que vai te dar o entendimento, né? Então, suporte o sofrimento e busque o entendimento nele. No versículo 12, no capítulo 2, fala assim, se sofremos, também reinaremos com Ele, e se negarmos, Ele também nos negará. Então, pensa uma coisa assim, quando você estiver sofrendo, você fala assim, eu vou conquistar com Jesus, porque a palavra está dizendo isso. Se eu estou passando sofrimento, se você sofre por Jesus, se tudo que você está fazendo, você está sofrendo por Ele, você vai reinar com Ele, você vai conquistar com Ele, porque Ele já deixou tudo isso pronto para a gente. Ele morreu, mas Ele conquistou. E se você morrer para você, né, se você suportar o sofrimento, né, como está escrito aqui, né, se sofremos, também reinaremos com Ele. Então, tenha essa convicção no seu coração. Né? Quando você estiver sofrendo, né, você não fica falando, Deus, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Algo que eu aprendi a perguntar, né o para quê, né? Por quê? Não o porquê, é o para quê. Porque tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um porquê. E tem um motivo, né? Não é ficar falando, mas por que está acontecendo isso? Fala assim, Deus, para quê? Para que isso? O que isso vai me ensinar? O que isso eu estou aprendendo? Porque a gente aprende nas dificuldades, nas lutas. A gente não só aprende nas coisas boas. Na verdade, a gente aprende muito mais quando a gente está sofrendo do que quando a gente está tudo beleza. Porque quando está tudo beleza, você busca menos Deus, né? Você ora menos, você lê menos. Agora, quando o bicho está pegando, você fala, Deus, me dá uma direção, me dá uma palavra, você ora, você busca, você jejua. O negócio resolve, você dá aquela... Agora estou de boa, né? Jesus falou comigo, estou no caminho, né? Não, a gente tem que perseverar, continuar. Por isso que às vezes a gente está numa fase da nossa vida que as coisas estão indo bem, de repente parece que, sabe, parece que mexe tudo assim, e fala, caramba, o que está acontecendo, né? É porque às vezes a gente relaxa, a gente às vezes tira o pé do freio, né? Ou põe o pé no freio, né? Não tira o pé do acelerador. E não, a gente tem que continuar do mesmo jeito. Então, se mantenha firme, né? Porque se você estiver sofrendo, você vai reinar com Jesus. Versículo 15, era nesse que eu queria chegar, antes da gente encerrar, que faltam uns 15 minutos ainda, eu quero orar com vocês aí. Para você ser um vencedor, cara, essa arma aqui é infalível. Quem quer saber essa arma? Infalível aqui, ó. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser um vencedor, está no versículo 15. Estude para se apresentar aprovado a Deus. Estudar o quê? O que a gente tem que estudar? Como obreiro que não tem que se vergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Mano, se você conhecer a palavra de Deus, se você estudar, eu não vou nem perguntar para levantar, nem vou pedir para levantar a mão quem está lendo a Bíblia, porque a última vez que eu fiz eu passei uma vergonha, porque acho que 2 pessoas levantou a mão. Você acha que você vai ser um vencedor, você vai conquistar, você vai avançar, se você não estudar a palavra, se você não guardar? Você não vai conseguir. Você pode ter as melhores habilidades que o mundo pode te oferecer. Se você não conhecer a palavra, se você não guardar, você não vai conquistar. Você pode até conquistar um bom emprego, né? Você pode até ter uma vida estável, mas lembra de uma coisa, isso tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. O que você vai levar para o céu? O seu carro, né? A sua casa, né? O seu tênis, a sua roupa, você vai levar para o céu? Você não vai ficar tudo aqui. Né? Então, se nós não estudarmos a palavra, né? Não aprendermos da palavra, né?
para que a gente não seja envergonhado. Cara, porque tem muita gente que conhece muito mais a palavra do que cristão, conhece muito mais a Bíblia do que crente, mas ele só conhece a palavra, a letra. Deus não quer que que você estude a letra, a palavra, não. Através da leitura, né, Deus vai te dando revelação, né, de quem Ele é, né, e de quem você é para Ele. Você sabe quem você é para Deus? Você tem que saber. Se você não souber, como que você vai estar com Ele? Você tem que ter claro isso no seu coração. E isso é uma busca. Não adianta a gente pregar aqui, ministrar, falar da palavra, né, você falar amém, eu recebo, né. E eu falo por mim, cara, é uma dificuldade a gente ter uma vida de leitura da palavra, porque vai acontecendo tanta coisa na nossa vida, às vezes você até começa, não, vou começar, segunda-feira, não, pode começar hoje já sabe, começa hoje já, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou estudar a palavra, vou tirar um tempo para ler, começa para você ver, você faz 1, 2 dias, depois acontece um monte de coisa, né? Aí acontece algo que você tem que fazer no horário que você estava lendo, aí você vai deixando, não, depois eu leio, porque o diabo não quer que você conheça a palavra, ele não quer que você se alimente da palavra. Para você ser um conquistador, para você avançar, para alcançar aquilo que Deus tem para você, se você não conhecer da palavra, você não vai conseguir conquistar. Como que Jesus venceu o diabo? Todo mundo sabe, né? Ele venceu como? Com a palavra. Por que ele venceu com a palavra? Porque ele conhecia a palavra. Se o diabo chegar para você agora e fizer uma pergunta, você vai usar o quê? O Google? ChatGPT? Não tem como. As setas que o diabo fica jogando na sua mente, como que você vence? Conhecendo a palavra. Porque cada vez mais que você conhece a palavra, você vai tendo o quê? Discernimento, Deus vai te dando um entendimento, você fala assim, opa, peraí, eu sei de onde está vindo isso aí. Hoje, quando começa a acontecer algumas coisas na minha vida, na hora, você vai lendo a palavra, né, você vai ter mais intimidade com o Espírito Santo vai falar com você, olha, isso aí é espiritual. Opa, porque tem coisa que é natural, às vezes, sei lá, está acontecendo alguma coisa, né, porque não é tudo é o diabo. O diabo leva a culpa de tudo, né, mas às vezes é a coisa natural da vida. Porque a gente só fica jogando a culpa no diabo, né? As coisas não dão certo na ele porque é o diabo fazendo isso. Está lá na minha casa, meu pai briga com a minha mãe, né? E você? Se você conhecer a palavra e falar assim, não, o diabo aqui não, dentro da minha casa não, sai fora daqui. Não importa se seu pai não é crente, sua mãe não é crente. Você é crente? Então você é autoridade dentro daquela casa. Você tem autoridade pelo poder do Espírito Santo que está em você. Porque a gente não leu aqui que Deus não deu um espírito de quê? Não deu espírito de medo, mas Ele deu o quê? Poder. Você é autoridade dentro da sua casa. Se seu pai e sua mãe não é cristão, se você vê eles brigando, né, o que você faz? Aí chora junto? Não, se tranca lá no seu quarto e começa a orar. Começa a falar assim, olha, eu não aceito isso dentro da minha casa. Esse espírito de confusão. O diabo agindo dentro da minha casa. Fala assim, Senhor, eu não aceito, porque você é autoridade. Mas você só consegue fazer isso como? Se você conhecer a palavra. Se você entender que Deus te deu autoridade. Que Deus te deu esse poder. Que não é a idade que você tem, mas é o tanto que você tem de conhecimento dele. Quem assiste série aí? Deixa eu pegar uma galera agora, hein? Eu assistia bastante, eu parei que esse negócio vicia, mano. Pensa num negócio que vicia, nego fala para mim que não vicia, vicia. Porque você começa legal, né? Aí depois você fala... Ó, pra você ter uma ideia, uma vez eu comecei a assistir uma série, eu fiquei um fim de semana em casa, eu assisti de manhã, virei à noite, assisti o outro dia, assisti 2 dias direto assim, ó, eu terminei a série inteira. Eu queria chegar logo no final, e eu não queria ficar pulando, eu queria entender, porque às vezes você fica pulando, você chega no final, você sabe, eu entendi, mas você, tem muita coisa no meio do caminho, você perde, né? Olha o tempo que a gente perde. Eu não estou falando para você não assistir série, mas você, desde que esteja te alimentando com coisa boa, né? Porque, cara, eu vou falar para você, as coisas que eu escuto hoje aí, de ver de filme, hoje tudo na mídia. Sabe que eu vi um estudo? É um estudo, isso é um estudo que eu estava vendo, né? Um cientista estava falando que sabe como que a gente é doutrinado pelas coisas do mundo? Pela televisão e pelas mídias sociais. Por quê? Eles começam a colocar as coisas ali, né? Vai pondo. Aí você começa a ver, no começo você fala, opa, não, peraí. Parece lá uma cena de sexo, você fala, não posso ver essas coisas não, sou crente. Mas aí você começa a ver direto, né? Direto, vai aparecendo direto, né? Daqui a pouco você vê, um beijinho só, né? Daqui a pouco, não, só tirou a blusa. Daqui a pouco ela está pelada lá, os dois lá, tá lá, e você está vendo. Porque começa assim. Por quê? Você está ali, ó, o tempo inteiro ali, ó. Mostra para você. O tempo inteiro. E aquilo vai, né? Normal.
Todo mundo vê, por que eu não posso ver? É isso que o diabo quer que você pense. Porque se você estiver cheio da palavra, você vai falar, não, espera aí, como que eu vou agradar a Deus desse jeito, vendo essas coisas? O que está alimentando o meu coração, né? Lembra que a gente acabou, para a gente ter a mente sã, a gente tem que guardar a nossa mente. Se você estiver enchendo a sua mente com essas coisas, né, alimentando os desejos, as vontades, o que eu falei na semana passada, né? Qual que foi o alerta que Paulo deu para Timóteo? Falou, olha, foge das coisas da juventude, foge. Mas o problema, sabe o que é hoje? Vocês não fogem, vocês ficam alimentando. Vocês alimentam. E Deus quer levantar uma geração, né, santa. O que é a geração santa? Separada. E tem pessoas aqui que Deus tem separado. Se você está aqui hoje, Deus te separou para esse tempo. Mas você quer realmente permanecer nesse caminho? Você quer enfrentar as lutas e as batalhas? Ou você prefere viver as coisas do mundo? Como eu sempre falo que as coisas do mundo são boas. Quem fala que é ruim é mentira. Mas você sabe o final delas. Eu falo porque eu tive lá, eu experimentei muita coisa. E eu falo que desse lado aqui é melhor. Porque se eu estivesse lá, talvez eu não estaria vivo hoje. O caminho que eu estava seguindo. Você prefere ter as lutas, as dificuldades, as tribulações e caminhar para o céu? Ou viver os prazeres da vida, né? E terminar o seu caminho no inferno? Porque é os dois caminhos que a gente tem. E não é aquela pregação que fala assim, não, você tem que se converter. Não, é real. Ou você vai só para o inferno, não tem outro caminho. Ou é Jesus ou é o diabo. Se você não está servindo a Jesus, está servindo quem? Porque a Bíblia fala que, ó, para você ver como que a gente conhece a Bíblia, né? A gente aprende as coisas, né? A Bíblia fala que o mundo é de quem? O mundo já está onde? Está no maligno, né? Se você segue as coisas do mundo, você está servindo a quem? Está vendo como conhecer a palavra, né? A gente começa a pensar, fala assim, não, espera aí, isso que eu estou fazendo está errado. Se você não estiver agradando a Deus, você está agradando ao diabo, né? Para você ser um vencedor, né, você tem que conhecer a palavra. Se você não lê a palavra, não adianta. E eu falo, você mesmo busca. Sabe, essa semana a gente estava até conversando, né? O pessoal do staff mesmo, né? Falou, cara, precisa, né, preparar alguma coisa, né, para ensinar, né, esses jovens adolescentes. Sabe o que foi? Eu estava pensando durante essa semana todinha isso. Sabe o que Deus falou comigo? Eles não precisam disso. Eles precisam de eles buscarem. Porque hoje, quando você quer saber de uma coisa, o que você faz? Você vai no Google. Eu também faço isso hoje. Na minha época não tinha isso. Quando eu queria saber alguma coisa, eu tinha que perguntar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu avô, para o meu tio, quando eu queria saber qualquer coisa, porque eles que sabiam. Hoje você tem a facilidade de ter um celular aí, você põe no Google, lá você... como fazer bolo? Você vai lá no Google, tá lá, sai a receita lá, você vai lá e faz. Mas com Deus não é assim, não é pronto. Essa geração tem uma dificuldade, porque tudo é pronto. Você vai no McDonald's lá, né, você demora 5 minutos e já sai lá prontinho, né? Vai fazer um lanche, vai fazer um suco, vai fritar uma batata para você ver o tempo que demora. Porque essa geração, nesse tempo, está acostumada com as coisas prontas. As coisas de Deus já estão prontas, mas você que tem que ir lá buscar. Não é as pessoas te trazerem, não é você só ouvir a pregação aqui, ouvindo o culto, né, só dançar, pular aqui, né, se ajoelhar na hora que está com o momento de louvor, né, se envolver com a presença de Deus só aqui. E na sua casa? Você faz isso? Você tranca a porta do seu quarto e vai orar? Se ajoelha lá? Você vai ouvir Deus falar com você? Não é só você falar. Não sei se você já fez essa experiência, né? Ora, tira um tempinho com Deus lá, 5 minutos. Faz essa experiência. Pede tudo que você tem que pedir para Deus, que não demora mais que 5 minutos. E fica lá só desfrutando da presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E se Ele não falar com você, depois você pode vir aqui falar comigo. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Porque às vezes a gente só fala, só joga as coisas para Deus. Ele não espera a resposta, né? Não espera a direção que Deus dá. E às vezes o que Ele vai falar com você não é nada daquilo que você está orando, nada daquilo que Ele está pedindo. Porque a única coisa que Deus espera da gente é a gente estar na presença dEle. Cara, no momento a gente está no louvor e adoração, o louvor e adoração conduz a gente a esse momento. Né? Mas na nossa casa tem que ser assim também. Esse ambiente de paz, né? Às vezes você fala assim, nossa, podia ser assim lá na minha casa, né? Ter esse ambiente de paz, essa tranquilidade, né? Bom, se você está lá, você pode levar esse ambiente para lá. O problema é que você fica querendo esperar as pessoas trazer. Se é você que está lá, é você que tem que levar esse ambiente. Porque se você conhecer a palavra, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir produzir isso dentro da sua casa. Porque o poder está em você, está em mim.
Deus deixou isso para nós. Então, para você ser um vencedor, você tem que fazer o quê? Guarda a mente, guarda o coração, busca na palavra, nos momentos de sofrimento, né? Persevera, sofrer você vai, dificuldade você vai. O diabo vai te tentar o tempo inteiro, principalmente na idade da adolescência, o tempo inteiro. Porque se o diabo conseguir te desviar agora na adolescência, cara, é muito difícil você conseguir voltar. Porque depois vem a vergonha, né? Aí vem a seta do diabo, né? Para quê? Aqui está melhor, aqui, ó. Aí é balada, curte a vida. Isso é novo. O diabo falava isso para mim quando eu era adolescente. Isso é novo, aproveita. Vai curtir depois, quando você estiver velho, você vai lá, se arrepende, Deus perdoa. E realmente Deus te perdoa. E a consequência de tudo aquilo que você fez? Vai ter consequência. Não se esqueça, tudo aquilo que você decidir, sendo bom ou ruim, você vai colher. Vai ter uma consequência. Então, que a gente tem que plantar o quê? Plantar coisas boas. O tempo inteiro você vai plantar coisa boa? Lógico que não. Vai plantar muita coisa ruim, porque na caminhada você vai errar, você vai se decepcionar, você vai ter tristeza, você vai ter frustração, você vai ter desânimo, você vai querer desistir, mas você tem que perseverar. Estar com pessoas que te ajudem a chegar perto de Deus. Quando a gente fala isso, né? Presta atenção às pessoas que você anda. Quando sua mãe fala assim, não anda com esse menino, eu sempre falei isso, fala, nada a ver, mãe, você nem conhece, nem sabe. Sua mãe e seu pai têm mais experiência de vida do que você, né? Às vezes seu líder fala assim, toma cuidado com quem você está andando. Não, o cara é de boa, o cara é crente, está na igreja, mais cuidado ainda, não quer dizer porque ele está na igreja que ele é santo. Pelo contrário, é igual a todo mundo. Você conhece quando a pessoa te leva para perto de Deus, pelas conversas, né? Pelas brincadeiras, né? Menino que gosta mais de brincadeira, né? Menina tem, mais homem é mais, né? Pelas brincadeiras, né? Ficar zoando um com o outro, né? Hoje é bullying, né? Na minha época não tinha esse negócio. Os caras zoavam na cara dura mesmo. Então aprenda as pessoas que você anda, que, cara, se você viu que já está, mas se eu perder a amizade dela, eu vou ficar sem amigo. Fique sem amigo. Você prefere ter um amigo que está te levando para longe de Deus ou continuar com essa amizade que está te distanciando de Deus? Qual que é a sua escolha? Fique sem amigo. Quantos amigos Jesus tinha? Fala para mim aí. Quantos amigos Jesus tinha? 12? Os discípulos eram amigos de Jesus, né? Tem uma passagem de Jesus que o pai e a mãe de Jesus, ele está pregando numa casa, aí falam os discípulos, falam para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. Ele olha para quem estava ali com ele, ele falou assim, quem que são meus pais, quem são meus irmãos? O que ele responde? Ele fala assim, esses aqui são meus pais e meus irmãos. Por quê? Eles estavam compartilhando a palavra, ele estava ali ensinando. É quem está junto com você compartilhando a palavra. Se o cara está te levando para um mau caminho, sai fora. Não importa se fica sozinho, é melhor você ir sozinho para o céu do que dois para o inferno. Não é? Se a Bíblia fala, se sua mão te escandaliza, arranca ela, joga fora. Se seu olho te faz pecar, arranca ele. A gente olha e fala, nossa, eu vou arrancar meu olho, como que eu vou arrancar meu olho? Lê a Bíblia que você vai entender o que Jesus está querendo falar lá. Então eu volto a falar, eu quero orar com vocês, leem a Bíblia. E eu falo isso não é como cobrança, é para você aprender a vencer as dificuldades da vida, porque se você não tiver a palavra de Deus, você não vai conseguir vencer. Você vai viver o curso do mundo. Você vai viver o curso do mundo. Por que o mundo sofre? Por que as pessoas no mundo se suicidam, né, tem depressão? Não quer dizer que o cristão não vai ter isso, porque a gente está suscetível a isso também. São doenças. Por que essas pessoas, né, sofrem tanto nessas áreas, né, e às vezes se desesperam, né, e se suicidam? Porque não conhece a palavra. Porque não conhece. Porque se ela conhecesse a palavra, ela fala assim, não, vou perseverar. Esse momento difícil vai passar. A luta não dura a vida inteira. Mas se você tiver a palavra, né, você vai conseguir vencer mais fácil. Não quer dizer que você não vai ter dificuldade, problema. Mas quando a palavra está em você, você fala assim, não, eu estou passando esse momento. Eu estou querendo desistir, mas eu não vou parar. Eu vou continuar. Eu quero chegar no final, eu quero vencer, né? E isso é em todas as áreas, não é só na nossa vida espiritual. Às vezes é num emprego que você quer, numa área que você quer trabalhar, né? Às vezes a primeira dificuldade que a gente encontra, né, eu não tenho dinheiro para isso. Ponto, você já colocou algo que é um empecilho para você alcançar aquilo, né? Você está limitando já. Quem que é o dono do ouro e da prata? Não é Deus?
Então, se você conhece a palavra, você fala assim: Senhor, se isso aqui é para mim, eu sei que o Senhor vai me dar. Se isso é o que o Senhor tem para mim, isso aí vai acontecer. Isso é ter fé. Não é falar assim: ah, Senhor, eu quero, mas sei lá, será? Não, se Deus falou assim, se Deus falou para você: olha, pode ir, vai que você vai conseguir. Mas você acha que vai ser assim? Não é. Tem que ter esforço. E vai demorar, vai ter o quê? Vai ter um tempo, vai demorar, né? Tem coisas que Deus dá para a gente que é na hora que a gente pede. Tem coisas que demora. Tem coisas que levam... No livro de Daniel, quando o Daniel estava fazendo o jejum de Daniel lá, né? Todo mundo fala do jejum, né? Ele orou para Deus, né? Pedindo, clamando para Deus, a misericórdia de Deus, né? Sobre o povo. Ele orou no primeiro dia. Depois de 21 dias que o anjo conseguiu chegar lá, para trazer a resposta de Deus. Só que Deus já tinha respondido no primeiro dia, só que o anjo não conseguiu chegar lá para entregar a resposta, porque tinha um demônio que estava bem na frente dele, lá, impedindo ele de levar a resposta de Deus para ele. E ele ficou lá, continuando no jejum. Por isso que é os 21 dias do jejum de Daniel. Ele estava lá, clamando a Deus, né, por misericórdia pelo povo de Israel, se colocando na brecha ali, estava ali intercedendo pelo povo. Quando ele orou no primeiro dia, Deus deu a resposta, mas o anjo não conseguiu chegar lá no primeiro dia. Ele demorou 21 dias para chegar, porque tinha uns impedimentos. Tinha um demônio que não queria que ele levasse aquilo, né? E às vezes tem algo que Deus quer te entregar, e na verdade ele já até entregou, né? Só que isso não chegou ainda, né? Porque tem demônios que estão travando isso na sua vida. E como você consegue fazer que esses demônios saiam fora? Como a gente fez aqui agora há pouco. Se você tem medo de algo, se você entende que o medo é um espírito que não vem de Deus, usa a palavra. Qual que é a nossa arma? A oração. Ora, expulsa, manda embora. Se você não conhecer a palavra, você não vai conseguir vencer. Então, mergulhe na palavra. Cara, pensa num negócio difícil que é ler a Bíblia. Você assiste televisão, você fica lá 1 ou 2 horas de boa. Pega a Bíblia para você ler. Você lê, dá sono, dá dor nas costas. Você pega a Bíblia, é igual você vai orar. Você quer orar, você fala: não, eu vou orar. Aí manda uma mensagem no telefone, aí você quer ver quem está respondendo. A sua mãe manda você fazer alguma coisa, manda você limpar. Aparece um monte de coisa, porque o diabo sabe. Quando você estiver orando, ou se estiver cheio da palavra, ele não consegue te vencer. A Bíblia fala que o diabo, a gente resistir a ele. A Bíblia fala que a gente tem que resistir, que ele vai fugir. Você tem que ficar firme. Ele vai ficar te tentando, ele vai ficar jogando as setas dele na sua mente, no seu coração, para fazer você errar, para você fazer coisas que vão desagradar a Deus. O tempo inteiro ele está fazendo isso, jogando as setas lá. Fica com aquele menino, não dá nada, é só uns beijinhos. Se guarde. Espere o tempo certo, não atropele o tempo. Para que você quer namorar tão cedo? Porque a Bíblia fala que um relacionamento é de um homem e de uma mulher, né? Um casamento, né? Sabe qual que é o propósito da união do casamento, né? É um ajudar o outro. Não é fazer sexo. Tem gente que pensa que é só fazer sexo. Não é isso, não. Isso faz parte, está no pacote. Mas é um ajudar na caminhada do outro. A mulher vai ser ajudadora do homem. Ela vai auxiliar o homem a desempenhar o papel que ele tem que desempenhar no reino de Deus. Quando o homem é de Deus, ele precisa de uma pessoa do lado dele para auxiliar. Porque a Bíblia fala, Deus olhou lá e falou assim: olha, não é bom que o homem esteja sozinho, não. Vou lá fazer uma ajudadora. É conhecer a palavra. Fazer como Paulo alertou Timóteo: olha, foge dos desejos da mocidade, porque o desejo vem. Deus não vai tirar isso de você. Eu já falei isso na semana passada. Vem, a vontade vem, o desejo vem. Mas como você tem blindado a sua mente? Você tem alimentado esse desejo? Ou você tem guardado? Falar: não, eu estou com vontade, Senhor, mas não é. Eu ensinei vocês a orar. Não é orar: Senhor, tira essa vontade de mim, não. Falar assim: Senhor, me capacita. Se encha com outras coisas, né? Se encha com a palavra, né? Em vez de você ver lá uma série lá, leia algo que te edifique, né? Que te aproxime mais de Deus. Não quer dizer que você não vá, né? Mas aprenda, né? A equilibrar as coisas da sua vida. Porque se você ficar só se enchendo com as coisas que o mundo te oferece, o que vai prevalecer? Prevalecer lá o Instagram, TikTok, as séries que você assiste, as músicas que você... Não vou nem falar de música, porque isso já é outra história. As músicas que você ouve. Fala:
mas gosto. Cara, tem música que se eu colocar no rádio, eu sei que meu corpo já começa sozinho a balançar. Porque eu vivi no mundo, eu sei como que o mundo é. O prazer da carne atrai, é bom, não é ruim. Mas se você vai se dobrar para isso, você vai abrir mão de viver a eternidade com Deus, para viver o prazer agora, que depois, acaba. As amizades, né, que vão falar, mas é meu amigo. Realmente, será que é seu amigo? Eu tinha muitas pessoas que diziam que eram meus amigos, mas quando eu estava lá no fundo do poço, quando eu estava precisando de ajuda, não tinha um lá comigo. Porque ela era amigo quando eu tinha algo para oferecer, era amigo quando eu podia proporcionar alguma coisa para eles. Quando eu não podia, não tinha amigo. Porque o mundo é assim, quando você tem algo para oferecer, eles estão com você. Quando não tem, eles te jogam de lado. Mas Jesus não é assim. Jesus te chamou para o lado dele porque Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Não importa a idade que você tenha. Porque às vezes a gente fala, mas eu nem sei, conheço nem nada da Bíblia. Cara, se conhecer um versículo da Bíblia, mergulha nele, medita nele. Fala, Deus, fala comigo aqui nesse versículo, fala comigo, se mostra para mim aqui. E busque conhecer a cada dia mais. É esforço. É esforço. Não adianta você ficar esperando as coisas prontas. Não vai vir pronto. Jesus já conquistou, já está tudo pago. É você tomar posse. Para você ser um vencedor, é só você tomar posse. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu sei que se Deus falou com você nessa tarde, né, você já foi livre do medo. E se o medo vier novamente no seu coração, lembre-se do que aconteceu aqui hoje. Faça uma simples oração. Falei, Senhor, tira esse espírito de medo de mim. Eu não aceito esse espírito dentro na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus pensamentos. Isso é uma das coisas que a gente aprendeu hoje aqui, dentre tantas que eu falei aqui. Comece a exercer isso, para que você vença, para que você persevere, né? Para que você continue no momento das lutas, das dificuldades, né? No momento que vem aquele turbilhão de pensamentos querendo confundir a sua mente, né? Fala, Senhor, me dá uma mente sã. Não deixe que esses pensamentos roubem aquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim, né? Se lembre daquilo que o Espírito Santo te falou. Guarde aquilo que o Espírito Santo te falou, né? Se lembre do dom que Deus te chamou. Qual foi o dom que Deus te deu? Para que Deus te chamou, né? Se lembre disso, que isso vai te fortalecer, vai fazer você perseverar, vai fazer você continuar caminhando na presença dEle. Pai, eu oro te agradecendo por essa tarde, Pai. Eu sei que Teu Espírito Santo falou, Pai, aquilo que nós precisávamos ouvir nessa tarde, Pai. E eu sei que a boa obra que o Senhor começou a fazer, Pai, o Senhor continua. Que a Tua palavra, Senhor Deus, é verdadeira. A Tua palavra não volta vazia, Pai. Aquilo que o Senhor declarou, Pai, vai acontecer. E eu declaro, Pai, como profeta na vida desses jovens, desses adolescentes, Pai, que nessa tarde, Pai, eles vão sair daqui diferentes, Pai. Não porque eu estou falando, Pai, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, entre no coração de cada um deles, ó Pai. Mova aquele que precisa ser movido, Pai. Abra a mente, Pai, o entendimento, Pai. Abre os olhos espirituais, Pai, daqueles que estão com isso fechado dentro deles, ó Pai. Pai, que eles possam entender e enxergar, Senhor Deus, o caminho que eles estão trilhando. E se existe algo que tem que ser corrigido, Pai, eu sei que Teu Espírito Santo vai mostrar, Pai. Porque o Teu Espírito Santo não acusa, mas Ele alerta, Ele mostra, Senhor Deus. E eu te peço isso nessa tarde, Pai. Abra os nossos olhos, ó Pai, nos dê entendimento, nos dê clareza, Pai, que nós possamos sair daqui mais confiantes, Pai. Certeza que nós somos mais que vencedores, independente, Pai, se estamos passando por luta, dificuldade, Pai. O Teu Espírito Santo está com a gente o tempo inteiro, Pai, nos direcionando e nos fortalecendo, Pai. E que nessa tarde nós possamos sair daqui, Senhor Deus, realmente entendendo o que é ser um vencedor, Pai, nas lutas e nas batalhas da nossa vida, no nome de Jesus. Em nome de Jesus.